Galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu vlog. E o assunto de hoje, na verdade, ele beira um bom senso, porque existem coisas que acontecem e que você tem pessoas que são responsabilizadas de maneira correta e tem pessoas que são responsabilizadas porque acabam entrando no bolo, assim, saem de inocente, saem de peru na história, né? E aí acaba, né, se prejudicando com os outros. Eu tô vendo na internet ultimamente muita coisa relacionada à morte do ator, né, Domingos Montanher. E tipo, não é só crente que tem opinião formada com relação ao que aconteceu com ele. Eu vi inúmeros materiais na internet de pessoas que são de diversos segmentos religiosos dando opinião de que a morte dele pode ter tido algo sobrenatural, algo espiritual, que teve ritual até mesmo dos indígenas lá no local. E eu vi pessoas do espiritismo falando da morte dele, pessoas ubandistas falando da morte dele, sei lá, pessoa analisando coisas esdrúxulas, assim, que eu particularmente não me interesso, mas tinha um monte de gente fazendo análise. Tinha até bruxo fazendo análise. Então, tipo, quando eu vejo as pessoas abrindo a boca com toda a certeza do mundo e falando assim, ah não, porque só os crentes é que falam esse tipo de coisa, porque os crentes burros têm opinião que tudo é espiritual e não sei o que, o cara não pode nem morrer que tem que ter espírito no meio. Isso me deixa um pouco assim, indignada, sabe? Tá, por um lado, culpado da coisa. Eu sei que a igreja, eu vou botar assim, não a igreja em si, mas determinados movimentos que saíram da igreja realmente têm culpa nesse tipo de julgamento. Porque existem realmente pessoas dentro do movimento evangélico no Brasil que elas acreditam num nível espiritual das coisas absurdo. Não é o meu caso. Mas existe de verdade. Tem pessoas que saem apontando demônio em tudo, que saem apontando pacto em tudo, que elas vivem... Eu não sei como é que consegue viver no mundo, porque... tipo, se beber Coca-Cola eu acho que morre envenenado só pela consciência, pá. Então... existe de verdade esse tipo de coisa, mas isso não reflete todo mundo, sabe? É como você dizer que todo crente é supersticioso, você dizer que todo crente tem uma opinião lixosa com relação a um assunto, é a mesma coisa de você dizer que todo crente é homofóbico, por exemplo, é a mesma coisa de você falar que todo padre é pedófilo, você dizer que todo gay é prostituto, sabe? É a mesma generalização. O problema está na generalização. As pessoas fazem essa generalização deliberada, elas não pensam no que estão falando e raramente você vê alguém de fato apontando outra religião opinando sobre aquela coisa. Se um crente se levanta para dar uma opinião relacionada àquele assunto, aí sim, aí isso é o maior furdunço, a maior confusão, porque crente não pode falar nada não, mas tipo, se o cara é um bandista, ele tem todo o direito de dar a opinião dele, tem todo o direito de dizer que a Globo tinha pacto com o demônio sim, e que o ator foi pro Rio sim, porque ele tinha que ser levado sim, acabou. Mas também tem a questão da inocência. Eu não tô nesse vídeo para fazer sentimentalismo com relação ao assunto. Mas existem muitas pessoas dentro do movimento evangélico, né, pessoas que são realmente cristãs e tal, que elas se eximem de dar esse tipo de opiniões, que elas são sensatas dando esse tipo de opiniões, que elas não julgam de fato o que pode ter acontecido com ele ou não. Eu prefiro ir por esse caminho, ainda mais considerando que a gente tá com a cara na internet, a gente não pode sair falando qualquer tipo de coisa. Ainda mais, se você tem uma acusação a fazer para uma pessoa ou a uma determinada entidade, você precisa ter provas que embasem o que você está falando. Não tem que ser só achismo, sabe? E, como eu tinha falado antes, a generalização ela é a raiz de muitos males com relação a essas discussões que a gente tem na internet. Então, tipo, se você é um desses que compartilhou coisa no Facebook ou nas suas redes sociais, lá, qualquer uma rede social, achando que todo crente compartilha da mesma opinião com relação a tudo, então eu fico muito feliz em lhe dizer que você está redondamente enganado. João 7,24 diz o seguinte, ó, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quem está falando isso é Jesus Cristo. Porque a gente fazer um julgamento é uma coisa que às vezes é inevitável, sabe? Mas não em situação de você julgar a intenção da pessoa naquilo que ela fez. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, que se você quiser você pode procurar, falando sobre a diferença entre julgamento. Um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás.
Se a pessoa faz uma coisa que é notável, sabe? Todo mundo tá vendo, ela posta lá no Facebook um negócio muito público, tá? Que ela fez na vida dela. Então, se os outros dão opinião com relação àquilo, eles não estão fazendo um julgamento, porque eles não estão falando da intenção da pessoa em fazer aquilo, mas estão falando da atitude. Deu para entender? Então, o que o apóstolo João aqui fala sobre questão de... o que ele escreveu, aliás, sobre a questão de julgar pela aparência, é justamente você ter o discernimento de analisar todo o contexto da situação, todas as coisas que podem estar envolvidas e tal, e uma opinião, né, que fique muito claro essa questão, que não baseada em só no que você acha do mundo, mas em fatos, sabe, do que realmente pode ter acontecido. Se você opina baseado em fatos, você não está fazendo um julgamento e não está olhando só a aparência, você está fazendo toda uma análise do contexto e dando uma opinião embasada. É diferente. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas dando opiniões embasadas com relação às coisas, elas sabem do que elas estão falando e mesmo assim elas são tidas apenas como palmatórias do mundo, que você está julgando, que só Deus pode julgar e não sei o que, mas no fundo você não quer ser julgado por Deus não, filho, porque é assim, né? Mais pra frente lá na Bíblia, o apóstolo Tiago, que é irmão de Jesus, ele fala o seguinte, ó, em Tiago 2,4, não estarão fazendo discriminação, julgando com critérios errados? Tipo, se você olha uma opinião que supostamente foi de um cristão e você já vai julgando como se fosse uma opinião lixosa com relação àquele assunto, você também não está sendo discriminador, porque é muito fácil você taxar todo cristão como sendo alguma coisa, né, como fazer um discurso de ódio, mas você não analisa o contexto daquilo que ele está falando, mesmo que ele esteja falando uma coisa ruim. Mas até mesmo para você dizer que aquele cara tá falando besteira, você precisa entender do que ele tá falando para de fato poder provar que ele tá falando besteira. Então não é só uma coisa de, eu não gosto da sua cara, portanto, eu não gosto do que você tá falando. Eu não gostei mesmo de ir pra igreja, meu filho. Todo pastor lá pede dízimo. O que você vai esperar de um pastor que pede dízimo? Que ele sabe opinar sobre política? E o que esperar também de um brasileiro que ganha 50 centavos a mais no troco e não sabe devolver? Sabe, por questão de 50 centavos a mais, que ele saiba julgar a corrupção? A gente usa hipérboles assim para poder explicar, mas o pensamento é o mesmo, é análogo, sabe? Se você faz generalização por um lado, necessariamente você vai fazer generalização por outro. Se você pega um grupo de pessoas e bota todo mundo no mesmo pacote e julga todo mundo como se fosse igual, pro outro grupo, necessariamente você vai fazer a mesma coisa, porque se não fizer, são 2 pesos e 2 medidas, você está sendo corrupto no seu julgamento. Então assim, para a Igreja Cristã de Cristo, eu li esses 2 versículos que norteiam as nossas opiniões, ou pelo menos deveriam. Eu digo a vocês que uma boa parte dos cristãos evangélicos hoje são cristãos sensatos, que não se metem a dar opiniões que não são embasadas, são cristãos que querem voltar a serem de fato cidadãos relevantes na sociedade brasileira, não são pessoas que saem vendo demônio em tudo e saem querendo fazer exorcismo em todo mundo, não. Acreditem em mim, existem pessoas assim ainda. E eu, como sendo uma cristã que tenta usar o bom senso, graças a Deus, agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se você discordou, também fale por que você discorda. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que sexta-feira agora começa a nossa nova série no canal. Sou cristão, mas não vou dar spoiler. Então, beijo no coração de todo mundo. Fui, até a próxima!